Olá, meus amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite, vocês que vão nos assistir. Estamos aqui no podcast Histórias Codifica, com Mônica Oliveira, Clécio Lima e hoje nossa convidada, evangelista Tatiane Olukemi. Olukemi. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar conosco hoje, viu? Prazer É uma é satisfação, viu? E antes da gente estar entrando aqui, né, eu fiquei sabendo que hoje é o dia do... Hoje é o Dia Internacional de África. Dia Internacional de África, olha que bacana, Mônica Oliveira. Missionária, ativista negra cristã, tradutora de inglês, atua como representante de cultura afro em Presidente Prudente, faz missões evangélicas na Uganda, Quênia e Nigéria. Que bênção, hein? Que honra estar conosco hoje aí, uma grande missionária de Deus aí. Glória a Deus. E no Brasil também, né? Que também você faz várias obras, né? Sim, sim. Fica à vontade para falar. Desde já quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor. Amém. Muito obrigada pelo convite. É motivo de honra estar aqui essa tarde. Estou muito contente em estar aqui neste momento. E muita coisa para falar, né? Mas o maior foco, a prioridade sempre é a obra do Senhor e as coisas do reino. Então, eu entendi que quando Deus me chamou para essa obra, Ele me deu uma identidade. Porque eu já venho, né, de uma trajetória sempre mantendo aí, de geração em geração na minha família, a cultura africana, essa africanidade, essa questão de negritude sempre muito latente. E quando eu comecei a sentir que o Senhor estava me chamando, resisti um pouco, natural, era muito jovem. Quando Deus começou a me chamar e quando eu comecei a entender que havia um chamado de Deus para a minha vida. E aí eu falei, Senhor, eu vou, mas eu quero fazer a diferença no meio do meu povo. E aí... Hoje em dia eu percebo que tudo que eu aprendi, tudo que a minha avó, que a minha mãe me passou, todo aquele ambiente no qual eu cresci, sempre com a cultura afro, sempre muito presente, eu entendi que era Deus já me preparando para algo maior, porque tem muitas coisas hoje que eu consigo atrelar à obra de Deus. Que pensa que, glória a Deus, que Deus continua te usando em vários países, né? Amém. E pregoando o evangelho, ganhando almas para Jesus, que é importante, né? E... você está fazendo esse grande trabalho aí em todos os países, Brasil e exterior. Como é a sua participação nos movimentos negros durante a infância? Moldou a mulher e a missionária que você é hoje? Eu acredito que uma das coisas que mais me fortaleceu nesse processo, principalmente no que vem da minha infância, foi a questão da construção da minha autoestima e da minha autoconfiança. Porque nós não podemos ser hipócritas em dizer que no nosso meio cristão não existe racismo. Infelizmente, existe. E assim, como eu sou cristã evangélica desde criança, entre indas e vindas, todos os processos, todos os lugares por onde eu passei, até realmente eu me encontrar e ter minha vida alinhada com a vontade de Deus, ter a minha vida alinhada com o chamado, com a minha missão nessa terra, eu já passei por muitas situações, já participei de algumas congregações, algumas denominações, que hoje em dia eu vejo que era uma coisa muito escancarada, mas talvez porque a gente estivesse tão ali, né, naquele sistema de religiosidade, a gente não via, não enxergava as situações diretas e indiretas de racismo que a gente presenciava, né, que a gente vivenciava, melhor dizendo, enquanto a gente estava ali naquele meio. Então, assim, perante Deus, claro, nós somos todos iguais. Quanto a isso, não tem questionamento. Mas diante dos homens, nós não somos. Infelizmente, nós não somos. Então, quando eu vejo pessoas assim como eu, como a minha mãe, como a querida pastora Sandra Alves, que se tornou uma amiga, uma parceira também, uma aliada, isso nos ajuda a trazer um fortalecimento da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, porque nós entendemos que não é só sobre conhecer bem a Deus, mas nós nos conhecermos bem em Deus também, para que a gente venha se blindar. Porque tem coisas que machucam, né? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, e tem coisas, situações, palavras que a gente ouve, que a gente vivencia, que isso afeta, isso pode afetar muito. Então, uma das coisas que me fortaleceu é essa questão de saber, não, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso
ter uma estética de acordo com a minha cultura, com a minha ancestralidade, e isso não anula o meu cristianismo. Eu posso sim me vestir com um traje africano, eu posso usar um turbante, porque não é isso que o Senhor está buscando em mim, né? O Senhor, ele olha para o coração, como a palavra diz. Então, o externo, eu acredito que desde que eu não passe por cima da palavra do Senhor, eu sou livre para expressar, né, aquilo que eu acredito enquanto pessoa, expressar essa minha cultura, a minha identidade. E isso realmente tem aberto portas para mim. O que eu acho mais bonito é que, através dessa identidade que o Senhor me deu, isso tem aberto portas. Que se eu fosse, de repente, só uma crente comum, uma missionária comum, talvez eu não teria chegado a lugares, a patamares nos quais Deus tem me levado nesses 12 anos de ministério integral. Glória a Deus, né? Que bênção, Amém. né? Quando você fala de diferença, né? A gente vê você como uma representante negra, mulher, missionária, cristã. A gente vê também a questão de princípios, né? Sim. E as pessoas têm aquele princípio de aquele preconceito de uma roupa, né? Infelizmente, ainda temos Sim. infelizmente, esse preconceito, né? Esse tabu das igrejas. Esse tabu. Não são todas, porque devido à informação, à internet, isso tem mudado muito. Sim, tem a ajudado. visão da igreja, né? De uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, eu tenho visto que mudou bastante a questão da religiosidade nas igrejas evangélicas, né? Mas isso tem sido ainda um tabu em algumas igrejas, sim. Sim, principalmente nas mais tradicionais. E aí, tipo, eu venho de um caminho que é totalmente na contramão daquele padrão que se espera, né? Uma moradora de periferia, né? Vindo de uma origem periférica e com uma estética afro, mãe solo, enfim, totalmente fora daquilo que se espera, né? Mas a gente aprende que ou a gente deixa as adversidades nos dominarem, ou a gente domina, a gente vence, a gente ressignifica. Eu acho que essa é a palavra, ressignificar. E mostrar que não, independente de onde eu vim, independente da forma que eu me visto, ou da minha estética, ou principalmente da minha história, das minhas raízes, eu sou muito mais do que qualquer padrão, do que qualquer estereótipo, porque... infelizmente, a gente cresce num sistema, independente da religião, da crença, a gente cresce num sistema, numa estrutura que ensina o auto-ódio. Tenta ensinar, né? Que graças a Deus isso não acontece na minha família. Mas, assim, a gente sabe que existe uma estrutura que ensina a gente o auto-ódio desde criança. Você não deve gostar da tua cor, você não deve gostar do teu cabelo, você não deve gostar dos teus traços. É uma endemonização da cultura africana como um todo, sendo que o continente africano, que tem 54 países, tem uma cultura riquíssima. Então, tipo assim, tem muito mais do que se imagina, né? A África é chamado berço da humanidade. E o continente africano é uma fonte do qual o mundo inteiro bebe em vários aspectos, né? E... infelizmente, a mídia sabota muito, sempre trazendo o lado de pobreza, o lado né? Muita gente que pensa que a África é só gente passando fome e savana, selva, animais selvagens. E não, tem muita coisa acontecendo no continente. Cada país tem as suas culturas, as suas riquezas, tanto naturais quanto culturais, enfim. Então, a gente tem nadado contra essa correnteza, sabe? De mostrar que não, que existe muito mais e que nós nos amamos e nos aceitamos do jeito que o Senhor nos fez, com a nossa cor, com os nossos traços, com o nosso cabelo, com a nossa cultura. E que, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, por que eu não posso ser uma representante da minha cultura e do meu povo e ser uma serva de Deus? Sim, quando você fala da África, de outros países, referente às dificuldades, a gente vê a dificuldade hoje vivida tanto na África, em Moçambique, porque nós temos missionários lá trabalhando com crianças, com famílias, e nós vemos dificuldade. O Brasil Sim, tem existe, dificuldade. Todo lugar muita tem. dificuldade. Mas eu acho que o país, África, Moçambique e outros, estão numa situação mais bem precária. Só de você ver pelos fatos entrevistado, vídeo, foto, TV. As pessoas estão se alimentando chegou numa situação assim de calamidade. Né? Infelizmente.
como já foi dito aqui, a África é um continente com 54 países e um dos países é Moçambique. Mas assim como tem os países mais carentes, tem os países mais ricos também. Mas, de um modo geral, o continente africano é o continente mais rico do mundo, principalmente em recursos naturais. Então, se houvesse boas políticas, se não houvesse o contraste social e algumas questões, principalmente no que tange os países que roubam, que sugam literalmente o continente africano, era para todo mundo estar vivendo muito bem lá. Porque em matéria de riquezas naturais, nós somos o continente mais rico do mundo. Mas o que a gente não pode é generalizar. É claro que, assim, Moçambique, Malawi, Uganda, alguns países são mais carentes mesmo, mas nós temos países que são ricos. Países como a África do Sul, como a Nigéria, que é uma das maiores potências do continente. A Angola, que tem emergido muito rápido depois que a Guerra Civil acabou. Já tem um tempo que a Guerra Civil acabou lá. Foram muitos anos de guerra, pelo menos uns 20 anos de guerra civil em Angola. Inclusive, muitos vieram refugiados para cá. E agora o país está emergindo assim, se reconstruindo rapidamente. Inclusive, Angola é um dos países onde o evangelho é mais estabilizado. Então, nós temos muitas igrejas, muitos pregadores abençoados, profetas, gente que estão aí, que Deus tem levado para o mundo fazendo o ID. A maior referência hoje que nós temos de ministério apostólico e profético, principalmente na área de cura e libertação, é a Nigéria. Aqui, algumas coisas, algumas informações não chegam tanto aqui ao Brasil por conta da barreira linguística, né? Então, quando a gente fala dos países de África que falam inglês, a gente não tem... Quem não está acostumado assim ou quem não busca, não vai saber o que está acontecendo por essa questão da barreira linguística. Mas, sim, tipo, tem muita gente fazendo muita coisa dentro e fora do continente. Agora, em junho, nós vamos receber aqui no Brasil o Dr. Paul Enenche, que é um dos maiores nomes. É um dos maiores nomes que nós temos. E Deus usa ele, assim, num nível muito alto. Agora que o pessoal vai começar a conhecer, mas, assim, mundialmente, ele já é bem conhecido. Então, nós temos várias potências, não só no que tange o nosso meio cristão evangélico, mas em matéria de música, em matéria de artes, de moda, tem muita movimentação acontecendo a partir do continente. Glória a Deus. E é pouco até que divulgado também, né? Sim, infelizmente ainda é pouco divulgado. É só mais quem tem conhecimento. Nós tínhamos um casal que era bem amigo nosso. Então, a gente chegou a frequentar também lá na República, quando tinha a igreja lá da... Sim. Que a gente chegou lá, frequentamos culto, fizemos retiro com eles e tudo mais. Então, é uma cultura muito bonita. Sim, e são igrejas avivadas, né? Porque... diferenciada. É muita alegria. Uma das coisas que eu aprendi com o nosso povo africano é essa questão de fazer o melhor para Deus em tudo. Desde sair de casa com a tua melhor roupa, ir para o culto com a tua melhor oferta, com o seu espírito já preparado para entregar a sua maior adoração, a sua melhor adoração, dançar na presença de Deus sem se preocupar com nada, com ninguém. É por isso que quando Deus usa, quando Deus levanta, quando você está nessa atmosfera de culto, é um mover sobrenatural, assim, num nível que às vezes a gente não está muito acostumado. Porque eles não estão preocupados com questões assim que às vezes acontece aqui, tipo, eu vou parecer muito pentecostal, eu vou parecer muito espiritual, eu vou parecer isso. Eles só querem adorar. Não importa quem está vestindo melhor ou pior, quem é isso, quem é aquilo, ali é todo mundo em união, no mesmo espírito, para adorar a Deus e para receber da parte de Deus. Então, assim, o céu se abre de uma maneira linda. E é isso que nós precisamos ter. Às vezes, a gente que viaja muito, né? Fora do Brasil, desde a pandemia, eu não tenho viajado internacionalmente. Tenho mais feito trabalhos de ministério online internacional. Mas viajando aqui dentro do Brasil, eu percebo que às vezes falta isso. Simplesmente se soltar, sabe? Que nem Davi, quando ele foi adorar, ele nem se preocupou que a roupa dele estava caindo, enfim. E eles são muito assim. Eles só querem adorar. Às vezes o que falta é isso só... orar, se derramar na presença de Deus, deixar a religiosidade, deixar qualquer coisa, não se preocupar com o que vão dizer, mas entregar, sabe? Aquela entrega completa ao Senhor. Prestar o melhor culto, como se fosse o último. Que lindo. É muito lindo mesmo. Missionária evangelista Tatiane, qual foi o principal ensinamento que sua mãe, Fátima Marinho, deixou sobre a valorização de cultura afro? É tanta coisa, porque a minha mãe, ela é a minha maior introdutora, né, de cultura afro. A minha mãe é transista lá na nossa cidade, em Presidente Prudente. Ela é a primeira transista da cidade, ela já tem 44 anos de profissão.
E ela é transista, e ela quem me ensinou a gostar de turbantes, a gostar de roupa afro, de ouvir música afro. E hoje em dia eu percebo que muita coisa, principalmente crescer nesse ambiente de salão, muita coisa me ajudou para aquilo que eu faço hoje. Porque pela graça de Deus, eu tenho um chamado para intercessão e um chamado para aconselhamento. E eu percebi que os dois ministérios caminham juntos. Então, assim, para além das coisas que eu aprendi que me fortaleceram, como eu falei aqui, a questão da autoestima, da autoconfiança, do posicionamento, de não deixar nada nem ninguém me derrubar, me enfraquecer ou fazer eu duvidar de mim mesma. Mas, assim, crescer nesse ambiente ouvindo histórias me ajudou muito. Então, eu sempre fui muito observadora, minha mãe sempre teve salão em casa, então eu cresci neste meio ouvindo histórias, conversando com pessoas. E aí eu percebo que isso me ajuda muito neste ministério de lidar com pessoas que às vezes procuram para um aconselhamento, para uma oração, pessoas com questões emocionais, mulheres também com questão de autoestima. Infelizmente, este tempo que nós estamos vivendo, esse fluxo, esse bombardeio de informações das redes sociais, tem muita gente se perdendo, principalmente meninas jovens. Há umas 3 semanas atrás, eu fui cumprir umas agendas em Santa Catarina. Eu fui pregar no meu ofício de evangelista, não estava interpretando, fui pregar sozinha, fui convidada. E, geralmente, quando eu termino de pregar, eu ministro, né? Eu chamo as pessoas para virem à frente e receber oração. E a quantidade de meninas novas que foram na frente pedir oração por cura emocional, porque estão com questões de baixa autoestima, questão de baixa autoconfiança, com complexo de inferioridade, com um sentimento de incapacidade. E aí nós entendemos que uma das armas que o inimigo tem usado para trazer confusão é esse fluxo de informações, né, das redes sociais, de pessoas vivendo uma vida de fachada. E aí, talvez, se essas meninas, esses jovens, tivessem tido uma base como eu tive, de desde muito pequena saber quem eu sou, o que eu sou e o que eu posso ser, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. Então, nada nem ninguém pode limitar a gente, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, são todas as coisas mesmo. Então, eu percebo que isso fez muita diferença, porque eu tive um bom alicerce, uma boa estrutura, né? Porque, como eu disse aqui, nós temos que conhecer bem a Deus, mas nos conhecermos bem em Deus também. Porque aí o inimigo, ele não encontra brecha. Realmente, ele não encontra brecha para trazer questões de depressão, questões relacionadas à autoestima, ansiedade, porque... Que é a doença do século, né? Exatamente. E isso está generalizado, assim. Sim. Não só dentro da igreja, nas Sim. famílias. É uma coisa que tem tomado conta. Infelizmente, sim. A gente vê também, evangelista Tatiane, a questão de pessoas se suicidando, né? Tirando suas vidas, né? Sim. E é muito triste, porque, como você disse, às vezes não tem uma base sólida na infância e vem essas... Hoje em dia, muita informação. Sim. E isso tem afetado mesmo. Afeta muito, principalmente pessoas que vêm de famílias disfuncionais. Isso afeta muito. Esses dias atrás, desde que eu tô aqui em São Paulo, desde o dia 9, eu fui cumprir uma agenda e eu fui conversando com o motorista, o irmão que foi buscar a gente para levar para a igreja. E ele também lida com pessoas com problemas emocionais. E nós estávamos falando dessa questão do suicídio, que é muito delicado. A gente tem que ter uma graça, uma sensibilidade, uma empatia muito grande para lidar com pessoas, porque às vezes uma palavra pode ser um estopim na vida de uma pessoa que já está ali naquela vulnerabilidade. E aí a gente tem que ter uma empatia muito grande de entender que não que a pessoa quer morrer, mas ela quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. E tudo isso, eu vejo que tudo que eu passei, não só nessas vivências de família, as vivências com a minha mãe, com a profissão dela, as vivências na escola também, mas, acima de tudo, a graça de Deus sempre me levou para esse lado. Então, graças a Deus, eu consegui me construir enquanto pessoa, enquanto serva de Deus, de uma maneira que eu consigo ajudar pessoas, com a maioria das vezes, com base naquilo que eu já experimentei de forma direta ou indireta. Tatiana, eu acredito que as nossas escolhas fazem a diferença até nas pessoas que estão ao nosso redor. Sim.
porque você teve um ensinamento numa cultura afro, né? E mesmo você tendo oportunidade para seguir outros segmentos, você escolheu Jesus. Sim. E através da sua escolha, as pessoas ao seu redor, você tem feito a diferença. Graças a E Deus. é isso sim. que é importante, né? Sim, sim. Inclusive, muitas das filosofias e dos provérbios africanos que a gente costuma aplicar no dia a dia têm embasamento bíblico. Inclusive, a primeira vez que eu fui para a Nigéria, eu tenho uma filha, né? E a minha filha é de família nigeriana por parte de pai. E aí nós fomos lá. Eu levei ela para conhecer os avós, conhecer a cultura, conhecer a família dela lá, a família paterna. E eu ficava observando muito o jeito deles, sabe? Essa coisa de união, de irmandade, de se ajudar, de ter aquela comunhão em todos os momentos. E aí a gente começa, né? Quando a gente está ligado, a gente começa muito a atrelar a palavra de Deus às coisas que a gente vê. E eu vi muito disso, sabe? Muitas coisas que, para quem não está conectado, né? Para quem não é do Espírito, pode parecer só uma cultura. Mas eu vi muito da palavra de Deus ali no dia a dia. Porque, na verdade, eu acho que neste tempo em que nós estamos vivendo, este é o nosso maior desafio. Nós sermos igreja fora da igreja. Porque quando a gente está ali no ambiente do culto, está dentro da igreja, é muito fácil, não é mesmo? Com a nossa roupinha de crente, com a nossa Bíblia debaixo do braço. Mas e quando a gente sai dali? Se a gente realmente está se enchendo, aonde que a gente está derramando quando a gente sai da igreja? Qual é o testemunho que nós estamos dando, mesmo quando a nossa boca não pode falar? Nós estamos sendo a Bíblia que algumas pessoas ainda não estão lendo? Então, esse é o nosso maior desafio, manter essa essência de servo. E lá eu vi muito disso. Há uma nuvem de testemunho. Exatamente, exatamente. Então, não é questão dos seus vizinhos, é questão do seu trabalho, na sua ida, na sua volta, no seu caminhar. Nós testificamos Jesus. Sim, exatamente. Às vezes a gente nem imagina, não só no nosso comportamento, mas até no tipo de conteúdo que a gente posta, às vezes, numa rede social. Um tipo de conteúdo que a gente comenta, que a gente reage em todos os momentos, né? Às vezes é num supermercado, às vezes é num carro de aplicativo. Sempre tem alguém observando a gente, sempre tem alguém. Então, esse realmente essa tem que ser a nossa preocupação. Não só neste tempo, mas em todo o tempo até o dia de Cristo, né? Qual é o exemplo que eu estou dando? Qual é o testemunho que eu estou dando? Porque um bom crente até calado ele prega. Verdade. É isso mesmo. Vocês que estavam nos assistindo no podcast História que Edifica, compartilha, clique, dá um like. Estamos hoje aqui com a evangelista Tatiana, grande mulher de Deus, missionária de missões na África, na Nigéria, diversos países, Brasil. E tem feito grande diferença aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Compartilha, like e dá um like aí. Amém. Evangelista Tatiane, de que forma o Encontro Nacional dos Negros e do desfile com Clodovil Hernandes impactaram a sua autoestima e identidade como mulher negra? Isso realmente eu acho que foi um dos maiores marcos, né, da minha história. Porque naquele tempo, né, no começo dos anos 90, Clodovil era um dos maiores, até hoje, né? Ele deixou um grande legado dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Mas, assim, naquela época ele estava no auge. Ele ir para uma cidade de interior, fazer um desfile e selecionar meninas e eu ter feito parte do casting, isso foi muito importante para mim. Naquele tempo, nem tanto, porque eu era muito novinha. Eu acredito que eu deveria ter entre 5 e 6 anos de idade. Entre 5 e 7 no máximo. Mas conforme a gente vai crescendo e vai entendendo o peso das coisas, isso foi incrível. Inclusive, este encontro também, que teve, né? O encontro nacional lá na minha cidade, que foi gente do Brasil inteiro, foi uma movimentação muito grande. Eu ter sido escolhida como garota símbolo e sair ali, né, no cartaz com a minha foto, na época era meio que por brincadeira, assim, né? Minha mãe, tudo que ela podia me colocar, ela me colocava. Mas hoje em dia, eu vejo que ela realmente estava ali, né, preparando todo o terreno para a construção. Posicionando a sua identidade. Sim, deste alicerce. E hoje em dia, ver tudo que eu vivi e tudo que isso me afetou de maneira positiva e passar isso para minha filha também, é algo incrível. A minha filha, lá na aldeia dos avós dela, lá na Nigéria, ela é uma princesa, porque ela é a primeira neta mulher que nasceu na família. E isso para ela é o máximo.
Agora que ela tá maior, já vai fazer 18 anos, nem tanto, mas quando ela era menor, ela chegava para todo mundo, sabia que eu sou uma princesa? Sabia que eu sou uma princesa? E eu falava para ela, você é princesa 3 vezes, porque você é uma princesa do Senhor, você é filha e neta de rainha, e você é uma princesa africana na aldeia dos seus avós paternos. Então, tem toda uma cultura, e ela ama a cultura, ela ama o nome dela, que ela tem 2 nomes africanos, e ela ama o nome dela. E isso é muito bom, porque é claro que nós estamos vindo de tempos diferentes, gerações diferentes. Mas a minha mãe sofreu questões, né, relacionadas ao racismo. Eu também. E eu tinha muito medo que a minha filha passasse por isso. Mas, graças a Deus, ela já nasceu numa geração melhor. As escolas que ela estudou também, ela não teve problema. Mas, se acontecesse, ela já estava pronta. Porque ela já tinha exemplos dentro de casa, né? Mas ela sempre... Isso sempre foi muito claro para ela. Ela usa muita trança, ela gosta... desculpa. De usar os acessórios. E ela gosta do nome dela. E aí, todo mundo fica em cima dela. Qual que é o nome dela? Winnie. O primeiro nome dela é Winnie, que significa vencedora. É um nome inglês, mas eu nomeei ela de Winnie em homenagem a Winnie Mandela, esposa do Nelson Mandela. E a Nulika, que é o nome étnico dela, que é a etnia do pai dela, que é a etnia Ibo da Nigéria, uma das maiores etnias do país. A etnia Ibo. A Nulika significa minha maior felicidade. E hoje em dia eu vejo que eu escolhi o nome certo para ela, assim, sabe? E ela gosta muito disso. Então, é importante ter essa construção. Porque se ela tiver que lidar, é claro que a gente não consegue blindar os nossos filhos de tudo. Mas, se porventura aconteceu, que graças a Deus nesses anos ainda não aconteceu, mas se porventura acontecer, dela tiver que lidar com algumas situações, assim, diretas ou indiretas de racismo, de algum tipo de preconceito, de preterimento, ela já vai estar pronta. Porque, assim como ela já teve uma boa estrutura dentro de casa. E, acima de tudo, para além dessa questão da nossa construção, desse alicerce, né, que vem atravessando gerações, o nosso maior empoderamento vem da palavra de Deus. Então, aliar esses dois tem algo que tem sido muito importante, tem feito muita diferença na nossa vida, nós conseguirmos atrelar a palavra do Senhor em primeiro lugar, claro, mas também a nossa cultura. Qual foi a transformação mais marcante que você presenciou através das suas palestras, oficinas, focada na autoestima da mulher preta? Eu acho que ser uma referência de pessoas chegarem a mim, meninas, mulheres tanto mais novas do que até mais velhas que eu, principalmente algumas pessoas que me viram crescer porque são clientes da minha mãe de longa data, né? A minha mãe tem 44 anos de profissão, eu tenho 40 anos de idade. Então, tipo assim, tem gente que me conhece desde o ventre da minha mãe. E poder ser uma referência é um prestígio, é uma honra, mas também é uma responsabilidade. Saber que tem alguém que está se espelhando em mim. E a gente sempre fala, né? O mundo diz que... As pessoas dizem, né? Que nós não podemos mudar o mundo. Mas eu acredito muito que, ainda que seja uma gota no oceano, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque cada pessoa é um mundo. Então, se eu consigo transformar a vida de alguém, se eu consigo impactar a vida de alguém de maneira positiva, a ponto de ser um exemplo, uma referência, ou de talvez trazer um despertamento para uma pessoa através do que eu me propus a fazer, né? Do que eu tenho feito não só na obra, mas essas atividades paralelas. Então, eu acredito que, de alguma forma, eu estou mudando o mundo. Porque, para mim, cada pessoa é um mundo, né? Uma alma para Deus vale mais que um mundo. Então, se a gente consegue impactar a vida de alguém de maneira positiva, principalmente trazendo esse autorresgate, trazendo essa questão de autoestima, e da pessoa pensar, não, eu vou para o culto e eu vou colocar o meu melhor traje, vou comprar um traje africano, vou comprar um turbante, porque eu quero ir no culto bem bonita para adorar o meu Deus. Isso é lindo. E não tem vergonha da tua identidade. Exatamente. Para algumas pessoas pode parecer pouco, pode parecer bobeira, mas dependendo do lugar de onde você vem, isso é um grande despertamento. Principalmente quem nasceu ali dos anos 80 para trás, que vem de um sistema de um racismo estrutural muito grande, de não conseguir um emprego ou de ser constrangida dentro da própria igreja por usar um cabelo trançado, por, de repente, querer se vestir com uma estética mais africanizada. Muitas questões, né, de falar, esse seu cabelo não é de Deus, essa sua roupa é de Deus.
Se o meu Deus me deu, é dele, porque eu sou dele, tudo é dele. Então, como assim? A minha roupa não é de Deus, o meu cabelo não é de Deus. Se ele quem me fez assim, não faz sentido. Você sabe que quando eu sou da igreja desde 1992, bem antiga. Quando teve... E a nossa igreja, ela tinha uma religiosidade muito assíva, muito forte. E um dia chamaram um monte de missionários da Angola para ir lá visitar. Uhum. E todo mundo caracterizado, com as roupas coloridas, com turbante. E eles começaram a dançar nos louvores que eles estavam apresentando, cantando e dançando. E a nossa igreja era muito grande na época, e mais de 600 membros. E quando eles começaram a dançar e cantar, eu fiquei assim, mas a igreja fala que dançar é pecado? E como assim? E eles lá, naquela alegria, naquele louvor, todo mundo dançando e fazendo. E aí a igreja ficou sem entender, porque antes deles virem, o pastor, a religiosidade da nossa igreja sempre falava que era pecado, que não podia se manifestar e aquela coisa. E quando eles chegaram, trouxeram aquela alegria, todo mundo dançando. E a igreja ficou sem entender. E depois que o pessoal for embora, o pastor teve que se explicar para nós. Para falar como que... A gente quis perguntar para o pastor, como que foi isso? Eles fizeram essa adoração aqui. O que eles fizeram aqui? Aí o pastor falou, não, é que eles lá, eles adoram diferente. Eles lá são diferentes. Nós somos diferentes aqui. Então lá eles estão pecando. Eles não falou, ele não disse que sentido. Vocês não pecaram. Mas aí ele entrou em contradição. Justamente. Porque a igreja tinha aquele ritmo, aquela coisa fechada, aquele de não fazer isso, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo. E aí o pessoal todinho, era um grupo grande que veio, de missionários. E entrou em contradição tudo aquilo que ele tinha, que ele vinha pregando, entendeu? Porque vocês vieram com toda alegria, dançaram, eles lá, né, vieram com alegria, dançaram com aquelas roupas coloridas, e isso ficou comigo, eu falei, e agora? Como assim? Então, dançar pode, então adorar a Deus pode, e aí a igreja começou a mudar. Começou a ter grupo de louvor, de dança na igreja, que não existia ainda. É engraçado que ele não só caiu em contradição, mas ele contradisse a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que adorar o Senhor com instrumentos e com danças. Mas o que a gente precisa entender é que nosso Deus é um Deus de diversidades, né? Então, ele criou povos diversos. A partir do momento que as nossas tradições ou as nossas culturas não passem por cima da palavra de Deus, Jesus nos chamou para a liberdade, nós não temos problema. Até porque eu prego muito para o pessoal da Índia e do Paquistão. Eles também adoram de uma maneira diferente e eles também dançam. Outros povos também fazem isso, né? Em outros lugares, em outros continentes do mundo. E então, assim, para além de nós termos embasamento bíblico para isso, nós precisamos entender que Deus ele é diverso em todas as suas criações. E na criação do ser humano, que a imagem e semelhança dele não seria diferente. Ele é um Deus que ele gosta de ser adorado de maneiras diversas também. Glória a Deus. Eu acredito muito, muito nisso, né? A gente... A diversidade. Exatamente. Né? Desde que a gente não passe por cima da palavra de Deus. Verdade. Fora que também eu acredito muito que tudo é uma questão de contexto. Eu venho de uma família muito alegre, uma família muito animada. Nós somos pessoas naturalmente dançantes e cantantes. Então, tipo assim, uma coisa é eu estar ali num momento de comunhão com a minha família e, de repente, a gente dance algum determinado tipo de música. Não, claro assim, não estou falando de música mundana, mas tem músicas que têm letras limpas, né? A gente está ali num momento de comunhão, a gente está dançando para se alegrar, para ter aquele momento de comunhão. A gente não está ali com nenhum mau intuito no coração ou no pensamento, querendo, né, trazer algum tipo de confronto, de provocamento para alguém. Qual que é o problema? Eu acredito que o mais importante é o intuito do nosso coração, o intuito da nossa mente, né? Não tem como a gente negar o lugar de onde a gente vem. Tanto que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento não cristão, e Jesus estava ali. Mas o ambiente não afetou ele quem transformou o ambiente. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso também, porque às vezes a nossa religiosidade, em vez de ajudar, atrapalha. Imagina, nem todo mundo é crente ainda na minha família, nem todo mundo é convertido. Aí eu estou num momento em família, eu vou me separar do meu próprio sangue só para querer me mostrar mais crente, mais santa do que minha família. Não é assim que eu vou ganhar eles para Jesus. Eu acredito que a gente precisa ter uma sensibilidade de entender essas questões, né?
quando esse pessoal ali eles estavam dançando para o Senhor. Ninguém estava dançando para chamar atenção, para se exibir, para se mostrar, para seduzir alguém. Eles estavam dançando para o Senhor, entregando uma adoração genuína. E nós temos tantos personagens na Bíblia que dançaram para adorar o Senhor, se Ele é o mesmo Deus. Se a Bíblia é a mesma palavra de Deus, não mudou, por que nós, nesse tempo, nós não podemos dançar para adorar o nosso Senhor? Não faz sentido. Verdade, glória a Deus. Evangelista Tatiana, qual a sensação e a importância de representar a cultura negra cristã em evento como o troféu Raça Negra e a premiação Africa Friends? Então, é justamente essa questão de se desprender dos estereótipos. Porque, assim, eu cresci num ambiente que, até nós irmos para Jesus, nós viemos de uma linhagem de religiões de matriz africana. E aí, quando a minha mãe decidiu romper com a Umbanda e ir para Jesus, foi um choque na família. É claro que nós não estamos aqui para criticar nenhuma religião, nenhuma crença, mas eu acredito que liberdade é onde a gente está, nós estamos onde nós nos sentimos bem. Liberdade é nós estarmos onde nós nos sentimos bem. Então, assim, isso é uma coisa que está muito atrelada com a cultura, nós não podemos negar, essa parte da religiosidade está muito, das religiões, das crenças estão muito atreladas à cultura afro, mas a gente não pode se limitar. Né? Eu não posso ficar presa a uma coisa com a qual eu não me identifico. Respeito como cultura africana, é uma coisa que não tem como negar, mas assim, eu tenho que ter essa liberdade de estar onde eu me sinto bem. Se eu me encontrei melhor, ou se eu me senti melhor no cristianismo pentecostal, é ali que eu devo estar. Até porque o cristianismo pentecostal, a música gospel, tem muito de cultura negra. O avivamento de Azusa, enfim, o povo preto dentro e fora do continente africano tem movimentado muita coisa no nosso meio. Então, eu não quero, eu sempre falo que eu não quero me prender a nada, porque o meu Jesus me chamou para a liberdade. Então, é importante eu estar onde eu me sinta bem. Né? Eu não preciso, né, fazer determinadas coisas para provar que eu sou mais ou menos negra. Porque, infelizmente, a gente ouve cada coisa. Né? Se você não faz tal coisa, você não é preto de verdade. Se você não faz isso, não faz aquilo, você não é negro de verdade. Não! A gente não pode se prender a esses tipos de coisa, né? Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente entende que a gente pode todas as coisas no Senhor. Então, se eu me sinto melhor assim, se é onde eu me sinto plena, me sinto preenchida, é onde eu tenho que estar. E não sou menos negra ou menos afro porque eu sou cristã, até porque o meu povo tem muita contribuição, né? Na música gospel, no movimento pentecostal e tantas outras movimentações que nós temos feito ao longo dos anos. O que Deus tem te ensinado a você através das missões de ação social na Uganda, Quênia e Nigéria? O que o Senhor tem te ensinado nessas missões que você tem ido para esses países? O amor e a humildade, né? Até porque a base da nossa crença, do nosso cristianismo é o amor, né? A palavra do Senhor nos diz que qualquer coisa que a gente faça sem amor é em vão, é inútil. Mas a gente aprende a ter um nível de empatia, de amor e de humildade muito grande quando a gente lida com esses lugares carentes, não só nos países de África, mas como eu falei lá no Paquistão, que tem uma carência, onde a gente tem as igrejas lá, né? E na Índia e alguns outros lugares, às vezes na América Central mesmo, e até aqui no Brasil, né? Porque a gente fala muito de missão internacional, mas aqui o Brasil é um grande campo, né? Nós temos muitos povos não alcançados ainda. Nós temos muitos lugares onde nós temos questões não só de pobreza, de miséria, mas de exploração sexual e de tráfico e tanta coisa, né? Tráfico humano, tanta coisa acontecendo e que se coloca panos quentes. É claro que, assim, tem pessoas que têm chamados específicos. Desde o começo, Deus me fez entender que Ele tinha algo para além do Brasil. Mas eu não posso esquecer da nação onde eu nasci também, né? Ele me deu esse dom de falar inglês, eu sou autodidata para a glória de Deus, me levantou na interpretação. E com esse dom eu consigo alcançar mais vidas em tudo que eu faço, porque eu acabo fazendo um trabalho bilíngue em tudo, desde as mensagens que eu escrevo, aos livros que eu traduzo, enfim.
ajuda muito, mas a gente não pode esquecer que nós temos aqui também, né, a nossa base. Tem muita coisa para se fazer aqui no Brasil também. Mas eu acredito que acaba sendo um fluxo. Assim como Deus sopra o nosso nome e envia a gente para lugares, Deus também tem trazido muitas pessoas de vários lugares para nos ajudar também, né? Porque, no fim das contas, nós estamos todos interligados em favor do mesmo reino, né? É verdade. Mas o que mais me ensina é isso, sabe? Não que eu não fosse humilde, mas a gente aprende um nível de humildade, de dar valor em coisas simples. Às vezes, um simples prato de comida, uma simples roupa que você pode escolher o que você vai vestir, você poder escolher o que você vai comer, você ter uma cama para dormir, você poder ter uma cadeira boa para sentar no culto. Os cultos que a gente faz online lá no Paquistão, eu prego online para eles, né? Aí eu prego em inglês e alguém me interpreta para a língua de lá. As pessoas sentadas no chão. Muitas das igrejas são ao ar livre, porque ainda não tem condições de construir um templo. E as pessoas sentadas no chão, e as pessoas ali naquela expectativa de receber a palavra de Deus. Eles não se importam com orar. É uma coisa linda, é uma coisa que toca assim, as pessoas com aquela sede de receber, aquela fome de receber do Senhor, crendo que mesmo à distância Deus pode usar alguém para trazer algo para a vida deles. Muitos testemunhos de milagres, de cura para a glória de Deus, pessoas que Deus abriu porta de emprego, pessoa que Deus curou, que Deus libertou. E assim, sabe, aquela humildade e aquele amor de estar ali, independente de quantas horas de culto serão. Eles ficam sentados ali esperando, e depois eles agradecem quando a gente tem condições, porque as moedas de lá, tanto de África quanto de Oriente Médio, valem muito pouco. Então, às vezes, um pouquinho que a gente junta aqui, para eles já é muita coisa, de poder, mandar uma oferta para preparar um almoço no dia do culto de Santa Ceia, ou então no Natal poder comprar um presente para as crianças. E eles recebem tudo com tanta felicidade, coisas que passam batido aqui para a gente, que parece pouco, para eles é muita coisa. Então, isso é uma coisa que toca a gente demais, né? Porque a gente entende que, no fim das contas, a base do evangelho é isso, é o amor e a simplicidade, porque Jesus, ele era simples, né? Glória a Deus. E aí, quando eu volto para a minha história também, crescendo nesse ambiente de ter todo tipo de gente ali em casa, no salão da minha mãe, a minha mãe sempre ensinou a mim. Eu tinha um irmão que infelizmente faleceu há um tempo atrás, vai fazer 4 anos que meu irmão faleceu, e ele morreu também servindo ao Senhor, glória a Deus por isso. E a nossa mãe sempre ensinou a gente a tratar todo mundo com educação, com respeito e com igualdade. A minha mãe sempre teve de todo tipo de cliente, desde a médica, da advogada, até a varredora de rua, a faxineira, homem, mulher, travesti, prostituta. E minha mãe sempre ensinou a gente a tratar todo mundo com respeito e com educação. E aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Então, eu vejo que realmente tudo me preparou para o que eu faço hoje, porque toda vez que eu venho aqui para São Paulo, eu vivencio algumas situações muito peculiares, assim, que eu entendo que é realmente Deus. De chegar, assim, alguém... Tem muita experiência, mas eu vou contar uma em especial, que foi muito marcante para mim. Eu estava aqui em São Paulo há um tempo atrás e eu estava indo para uma das nossas igrejas africanas que fica lá na Santa Cecília. Estava indo para o culto, já estava atrasada. E eu estava com vontade de ir ao banheiro. Eu falei, como a igreja já vai estar cheia e eu vou ter que atravessar a igreja toda para ir ao banheiro, eu vou procurar algum lugar para eu ir ao banheiro antes de entrar na igreja. Aí, um quarteirão antes, tinha um bar e lanchonete. E eu pedi para usar o banheiro. No que eu entrei, tinha um rapaz olhando muito assim para mim. Ele ficou muito... Não sei explicar, mas ele ficou muito assim... Impactado. Impactado. Obrigada de ter me visto. E eu pensei, o que está acontecendo? Mas eu estava tão assim, atarantado. Falei, tem que ir pro culto logo, deixa eu ir ao banheiro logo. No que eu saí do banheiro, esse rapaz, ele estava bêbado. E ele era um rapaz homossexual. E aí ele começou a falar um monte de coisa para mim que eu não estava entendendo, porque ele estava muito bêbado. E eu, preocupada, falei, poxa, esse moço está aqui me perturbando, eu tenho que ir pro culto. E, a princípio, às vezes, a gente se dispersa, né? Na nossa pressa. Às vezes, a gente se desconecta um pouquinho. E aí, ele falou umas coisas. Eu falei, tá bom, obrigada, tchau. E saí. No que eu saí, né? Era, assim, um bar de esquina. Ele saiu também e me chamou. Falei, não acredito, mas... Falei, não, eu não consegui ignorar ninguém. Deixa eu ver o que esse rapaz quer. Aí... Ele me chamou, eu já tinha andado um tanto, já tinha saído. Ele estava na esquina parado, eu voltei. E ele me pediu se eu poderia dar um abraço nele.
Falei, claro que sim. E aí ele falando coisa com coisa, eu abracei ele e liberei uma palavra. Falei, ó, Jesus te ama, ele pode mudar a sua história. Enfim, liberei uma palavra sobre ele. Falei, mas agora eu tô atrasado, eu tenho que ir pro culto. E ele começou a chorar. E assim, eu não sei o que aconteceu depois dali, mas uma semente foi plantada. Pode ser que daqui a algum tempo, em alguma igreja que eu passar aqui em São Paulo ou em algum lugar, eu talvez não o reconheça, mas ele pode me reconhecer. Lembra aquele dia que eu estava bêbado e que você me deu atenção e que você me deu um abraço e você liberou uma palavra na minha vida? Olha o que Jesus fez. Eu acredito muito nisso, porque nós somos semeadores. É verdade. Né? Então, assim, todo lugar que eu passo, já aconteceu também de travesti me parar na estação de metrô e pedir oração, pedir ajuda. Um dia também eu estava caminhando na República e um rapaz de rua passou por mim e me cumprimentou na paz do Senhor. Eu pensei, de onde que ele me conhece? É um morador de rua. Nisso ele me parou, ele me pediu uma oração. Aí ele queria ajoelhar ali no meio de um calçadão que tem ali na República. Eu esqueci o nome da rua, é uma rua bem conhecida ali, para cima da 24 de maio. E ele, moça, faz uma oração aqui por mim. Eu quero ajoelhar. Eu falei, não precisa ajoelhar, não. Tinha muita gente passando. Eu falei, não precisa ajoelhar, não. Enfim, orei, liberei uma palavra, ele passou o nome dele. Aí ele começou a contar a história dele, que ele era crente desviado. E ele acabou indo para as ruas por causa do vício, mas que ele tinha a fé de que Jesus ia restaurar ele. E aí ele mostrou o lugar onde ele fica. Ele falou, eu quero me internar numa clínica. Se você souber de alguma clínica, me fala, por gentileza, e tal. Aí eu peguei o nome dele, e aí depois eu não consegui ver mais. Mas toda vez que eu passo ali perto do Teatro Municipal, eu sempre fico de olho para ver. Eu até tirei uma foto com ele e postei o testemunho na internet, porque aqui em São Paulo nós temos um grande campo, que é o campo de missões urbanas. Quando se fala de missões, a gente sempre fala muito de África, sempre fala muito de lugares pobres, de povos não alcançados. E quanta gente a gente tem aqui, ó, em volta da gente, a gente não percebe. Não precisa ir longe. No centro histórico de São Paulo, né, tem as Cracolândias, tem o pessoal ali na rua. Tem tanta coisa para se fazer. Então, a nossa África é primeiro aqui onde a gente está. Se Deus achar graça em levar a gente para um outro país, amém. Glória a Deus por isso, mas a gente não precisa ir muito longe. Tem muita gente precisando da gente aqui, ó. Esse trabalho de missões, o Clécio, ele faz uns 20 anos que ele faz esse trabalho com morador de rua. Glória a Deus. Resgatou muitas pessoas, assim, de evangelizar, levar alimentos, levar cobertor, levar água. Eu conheci o Clécio assim. Glória a Deus. Porque eu fazia aqui no Ipiranga e ele fazia lá no Jardim Ângela. E ele fazia esse trabalho que você está falando. E a gente tem parcerias, porque ainda quando a gente encontra pessoas que querem se internar, a gente tem parcerias com casas, até gratuita. Muito importante. Então, é bom você ter meu telefone, se você souber, sim, você passa claro. para a gente e a gente consegue fazer esse encaminhamento, ajudar essas pessoas que querem, porque é difícil. Porque tem muitos que não querem. Também, tem sim. muitos que querem ficar lá na rua, ficar lá no vício. E quando a gente ia para a rua fazer... Quando ele ou eu, que a gente fazia distinto. Ele fazia o trabalho dele, eu fazia o meu. Ele me ajudou no meu, porque ele foi reconhecido pela ONU por esse trabalho. Glória a Deus, sabe? parabéns. Com trabalho com morador de rua e tudo mais. E uma pastora indicou ele para me ajudar no meu trabalho, que eu estava implantando lá no Ipiranga, que também tem bastante morador. Acho que cada bairro tem os seus moradores de rua, que é na minha região lá. E então a gente fez esse trabalho. Então, quando a pessoa queria, a gente encaminhava. Porque a gente tem parcerias com casas que pega essas pessoas que querem. Agora, quando a pessoa não quer, é mais difícil. Não, sim. Nós entendemos que tem algumas questões que não é tão fácil. Mas a nossa maior concepção é de entender que todos nós somos um missionário. A partir do momento que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e que nós recebemos a mensagem da cruz, qual é a nossa responsabilidade, o nosso chamado? É de fazer o ID, de carregar nossa cruz e pregar o evangelho a toda criatura. Isso. Então, nós temos muitos campos, né? Para além das ruas, para além dessa questão de missões urbanas, nós temos os presídios, nós temos hospitais, nós temos orfanatos, né? Porque Jesus, a única vez que ele fala de religião, ele fala que a religião imaculada dele
é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Isso. Então, a gente não precisa ir muito longe. Nos asilos também, os idosos. Exatamente, asilos, muitos idosos abandonados pelas suas famílias. Tem tanta coisa, tem tanto campo. Inclusive, eu sou membro da CEIB, que é a Confederação Evangélica Internacional das Igrejas no Brasil. E eu tenho a carteirinha, né, que me dá acesso a presídio, a hospital, qualquer lugar que eu queira ir na qualidade de serva de Deus. E aí, logo que eu ganhei minha carteirinha, eu procurei alguém para ir comigo, porque para ir em presídio não pode ir sozinha. Aí eu até anunciei na minha rede social, falei, quem está disponível para ir comigo fazer missão no presídio? Ninguém respondeu. Algumas pessoas só curtiram, mas ninguém se prontificou, ninguém se voluntariou em ir. E Jesus disse, né? Tive fome, não me deram de comer, não me deram de beber, estive preso, ninguém foi me visitar. Você não conseguiu ninguém? Não, ninguém quis ir. Eu falei, Senhor, poxa vida, como eu gostaria, porque, tipo assim, eu não me prendo, né? Se eu tiver que pregar no altar, prego, mas a paixão que tem dentro de mim é a igreja fora da igreja. Então, para mim, eu não faço muita questão de ter muitas agendas, de estar voando para lá e para cá, ou viajando para lá e para cá, ter a minha foto estampada em cartazes e não sei o quê. Porque, de certa forma, embora eu tenha um chamado difícil, que é de pregar a palavra de conserto e exortação, que nem todo mundo quer ouvir hoje em dia, mas se eu não tiver uma oportunidade também, não tiver uma agenda, não é isso que me move. Para mim, é muito mais interessante eu estar alcançando uma vida, eu estar resgatando uma alma, eu estar cuidando... Glória a Deus. Do que estar em cima do altar, porque é muito fácil... Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Exatamente, pregar na igreja é muito fácil. A igreja, além das paredes, né? Mas como eu vou me conformar em saber que tem alguém em volta de mim, tem alguém perto de mim sofrendo de alguma forma, e eu saber que eu tenho vinho e azeite não ir lá. Não oferecer, né? Então não faz sentido para mim. Então eu sempre ando muito atenta. Já aconteceu de eu terminar a corrida de aplicativo orando pelo motorista, que eu sou... Você é igual eu, sabia? Eu sou muito falante. Se der conversa para mim. Eu vou mencionar a Tatiane, a gente temos só 5 minutos para encerrar. A Mônica tem mais uma pergunta. E antes dessa pergunta, eu quero que você deixe uma palavra para os nossos irmãos que estão passando agora, esse exato momento, grandes perseguições em outros países. Nós sabemos que agora, em outros países, muitas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, de Moçambique, pastor Domingos, e outros missionários de diversos países que estão passando pelas mesmas perseguições, que a senhora liberasse uma palavra, que a senhora liberasse uma palavra de bênção, que a senhora liberasse uma palavra dentro de todas as maneiras, né, inglês, da maneira que a senhora consegue entrar em contato com ele, que eles sejam impactados, né, no final desse programa, para que eles venham a saber que existe um Deus Todo-Poderoso na vida deles, porque por mais que nós passamos perseguições, por mais que eles estão passando perseguição agora, nesse exato momento, existe um Deus Todo-Poderoso que Ele é o Deus de milagre. Amém. Eu acredito que a melhor palavra é a perseverança. O nosso Senhor Jesus, Ele nos disse que nós deveríamos perseverar, porque assim como Ele venceu o mundo, venceu as aflições, nós também venceríamos. Então, tem coisas que infelizmente a gente não vai conseguir evitar. Nós temos que passar, a partir do momento que nós atendemos o chamado, que a gente recebe essa missão e se dispõe aí, a gente tem que estar pronto. Eu sempre digo que o crente ele tem que estar pronto para morrer por 2 motivos. Sabendo que se ele morrer hoje, ele sabe para onde a alma dele está indo, ele sabe que ele está pronto para encontrar com o Senhor e está pronto para morrer pela causa do Evangelho, porque, né, já tem um tempo de perseguição acontecendo em outros lugares, vai chegar esse tempo de perseguição aqui no Brasil também, não tem para onde correr, mas a nossa fé, a nossa esperança é sabermos que essa vida, ela não é nada comparada à eternidade que nós temos aguardando a gente lá no céu, o Senhor está nos esperando, então continue, fique firme, você que está nos assistindo, a missão não é feita só com quem vai, mas é com quem ora, com quem semeia financeiramente, com quem apoia. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de todo e qualquer tipo de ajuda, desde a menor até a maior. Então, procure fazer algo
para apoiar a obra missionária. Às vezes tem pessoas que pensam que precisa ter muito dinheiro, não precisa. Às vezes tem pessoas que não têm condições, mas sabe fazer algo, faz um bolo, faz um pão, vende, dá algo para alguém, doa, ora, encoraja. Sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer, porque nem todos conseguirão ir fisicamente, mas as missões, elas são feitas principalmente com os pés de quem vão, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem abençoa. Então, seja um voluntário. E você que está em campo, nós estamos orando por vocês e fiquem firmes, porque o nosso Deus, ele é um Deus de recompensa. Ele é um Deus que guarda, é um Deus que abençoa, é um Deus que recompensa. Glória a Glória a Deus. Eu quero agradecer a missionária Tatiana, que esteve conosco hoje, todos os telespectadores, né, os amigos que nos compartilha com o podcast Histórias que Edifica. E gratidão por essa palavra, que Obrigada. Essa palavra ela ser alcançada em diversos países. E você que nos assistiu hoje, clica, dá um like, compartilha esse momento especial, com essa palavra edificante. Muito obrigado, missionária evangelista Tatiana. Eu que agradeço, louvado seja o Senhor pelo convite, agradeço a Deus primeiramente, agradeço a vocês pela confiança, pelo convite. E eu não posso sair daqui sem fazer um adendo especial. Eu sou fruto das orações da minha mãe. Nem sempre eu fui crente, né? A juventude, a adolescência, o mundo tá ali, enfim, tive alguns altos e baixos, mas muito do que eu sou hoje é fruto das orações da minha mãe. Assim como eu tenho uma filha também que tem sido fruto das minhas orações. Então, você que está nos assistindo, principalmente você mãe, você pai, não desista dos seus filhos. Continue orando pelo seu lar, pela sua família, pelos seus filhos, porque Deus faz. Glória a Deus. Não importa quanto tempo, não importa o que aconteça, mas a tua família é do Senhor e em breve você vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe. Faz a finalização dos agradecimentos. Nós agradecemos aqui no podcast a evangelista e missionária Tatiana, né, que esteve aqui conosco nesse momento abençoador. Obrigada. Clique, compartilha e aguarde o próximo episódio. Deus abençoe. Podcast Histórias que Edificam. Obrigado. Shalom, Deus abençoe. Tchau.